Paz amado, tudo bem? Olha, é um prazer poder estar com você. Estamos aqui com mais um vídeo falando sobre o trabalho de missões. E hoje eu quero falar um pouco sobre essa questão dessa diversidade das pessoas no mundo. A gente não precisa falar muito sobre isso, é só você olhar um pouco o mapa e as pessoas onde elas estão e você vai chegar à conclusão de que essas pessoas elas são diferentes, até mesmo dentro do Brasil. Se você olhar para a região sul, você vai ver no aspecto físico, a forma de falar, a cultura do povo brasileiro, da região sul, ela é diferente da região nordeste, da região norte, é diferente da Bahia, assim como a Bahia, a cultura, a fisionomia das pessoas são bem diferentes do pessoal lá do Amazonas, vamos dizer assim, né? Então a gente tendo essa visão dentro do Brasil e fora do Brasil também, a questão racial, a questão de língua, a questão de cultura, a gente chega a essa conclusão, analisando isso com nossos próprios olhos, de que as pessoas elas são diferentes no mundo. É importante você ter uma ideia de que essas diferenças, seja diferença linguística, seja diferença racial, seja a diferença cultural, essas diferenças elas geralmente promovem problema, vem delas, parte daí problemas de relacionamento entre as pessoas dentro de uma mesma nação. Então você vê uma nação, eu vou dar aqui o exemplo novamente de Bolívia, eu vou dar um exemplo aqui, que aqui é a realidade onde nós estamos. Então a gente olha para a nação de Bolívia, nós encontramos mais de 30 etnias aqui dentro, e a gente vai ver muitas vezes muitos problemas de relacionamento, problemas políticos aqui dentro, parte desses pontos de diferenças culturais, de forma de ver o mundo e a forma de relacionar. Uma coisa interessante que a gente pode notar também é que o sentimento nacionalista, esse alvo de unificar, o sentimento nacionalista, ele tenta unificar essas pessoas. Vamos dar um exemplo aqui para que você possa entender. A gente está tão dentro desse contexto que às vezes fica confuso para a gente poder entender. Nós somos brasileiros. Dentro do Brasil nós temos povos diferentes, etnias diferentes, mas essa nossa visão de ser brasileiro nos leva a ter esse sentimento de unidade. Bom, todos nós somos brasileiros, somos diferentes, temos culturas diferentes, mas todos nós somos iguais, somos brasileiros. Então essa questão de todos nós somos brasileiros é uma tentativa da unificação desses povos. Isso acontece aqui também na Bolívia, tá? Isso acontece em todo lugar, em todo país. Você vai lá na China, na Índia, na China que tem mais de 50 etnias, aqui na Bolívia que tem mais de 30 etnias. Você vai lá na Índia que tem... E, mano, onde você vai, a questão, o alvo do ponto do nacionalismo, dessa visão nacionalista, luta para unificar os povos. Não é o nosso alvo aqui falar de política, mas é bom a gente poder entender, porque afinal de contas o missionário está inserido também. Não adianta você querer separar o missionário da realidade social e se a gente está vivendo, se o nosso foco é ter uma compreensão da realidade social, a gente também vai falar de política. Existem grupos grupos políticos que tem uma base utilizam uma base não de unificar, mas de separar as classes. Isso principalmente a ideologia de esquerda trabalha muito isso, né? Separando as classes, para eles fica muito mais fácil de poder transmitir a sua ideologia e poder coordenar as suas ideias. Então, movimentos de esquerda dentro do Brasil e fora do Brasil, eles trabalham muito daquele negócio de rico, de pobre, de negro, de branco, nordestino, sulista, e o pessoal do sudeste, o pessoal do norte. Então, trabalhar com essas questões de colocar um do lado do outro, isso aí é chamado da divisão das classes, e isso fica muito mais fácil para uma questão de domínio. Nós temos outras ideologias políticas que trabalham muito mais com base no nacionalismo. Então, tem gente que prefere o lado de esquerda, pensamento de esquerda, por mais que, na minha opinião, eu dou aqui a minha opinião, o pensamento de esquerda como um todo, não apenas um ponto apenas, como um todo, não condiz muito com o pensamento, os princípios cristãos, né? Não estou falando apenas desse ponto de divisão de classe.
Então, vou dar um exemplo aqui para você. A esquerda, normalmente, existe uma exaltação das pessoas pobres, de cuidar mais das pessoas pobres, mas isso é uma tática de divisão de classe, dividir aquela coisa de que quem é empresário não é bom, o empresário não é bom. Agora, o trabalhador, sim, esse é o pobre coitado, tem que dar. Então, essa questão de divisão de classe a gente vê em toda parte do mundo. Se você chegar aqui na Bolívia, você vai ter isso aí. Se você chegar, existem países que dominam muito mais uma ideologia, né, que são países já comunistas, que existe a ideologia dominada naquele determinado país. E eu não sei se países de direita existe uma certa dominação. Eu estou faltando aqui o meu conhecimento nesse ponto aqui. Mas normalmente os países de direita tende muito mais, vamos dizer assim, organizar a nação dentro de um pensamento nacionalista. Todos nós somos patriotas, somos dessa nação aqui. Como eu falei, o objetivo não é falar de política, tá? Por favor, a gente vai ficar aqui no nosso tema sobre a gente poder compreender essas diferenças dentro de uma mesma nação, diferença dos povos. Esse é o ponto aqui que eu quero deixar. Mas é bom a gente entender esse ponto político aqui, que isso existe em qualquer lugar onde você vai chegar, e você como missionário, você tem que ter uma compreensão. Mas, amado, nesse ponto aqui de tentar unificar os povos e tentar dividir os povos, essa questão de divisão e de unificação, isso você sabia que a própria religião ela trabalha sobre... Existem religiões que ela trabalha dividindo os povos, divide por classe, divide na Índia tem bastante, né, as castas. Então existe um certo pensamento religioso sobre questão de casta, que você nasceu assim, que na outra reencarnação, não sei o que. O hinduísmo fala bastante sobre isso. Existem outras religiões que trabalham numa unificação. Isso aqui, principalmente o cristianismo, a religião, aqui ó, vou deixar bem forte aqui, a religião cristã, ela tem esse pensamento da unificação. Não, a gente fala diferente, a gente tem cultura diferente, mas nós somos todos um mesmo, somos filhos de Deus, somos todos iguais e etc, etc. Entendeu? Eu não quero dizer que dar esse sentimento de unidade seja algo ruim, que a religião cristã vem com esse pensamento e que seja algo ruim. Não é isso. O problema é que você tentar juntar algo que Deus separou lá atrás e por um propósito, e aí está o determinado problema. Se a gente for lá para Gênesis, a gente vai encontrar o povo se juntando, e o objetivo deles se juntarem, estarem todos juntos, tinha um propósito. E Deus separou os homens e dividiu os homens também pensando num determinado propósito. Lá em Gênesis capítulo 9, versículo 1, o Senhor chega para os descendentes de Noé e seus descendentes, e o Senhor fala o seguinte: frutificai, multiplicai e enchei a terra. Eu faço a pergunta para você, eles fizeram isso? Eles multiplicaram, frutificaram? Frutificaram. Multiplicaram? Multiplicaram. Mas eles encheram a terra? Não. Eles se juntaram num determinado ponto e no coração dessas pessoas, chegou um determinado tempo, o coração já de pecado, eles tinham o objetivo deles e que não era o objetivo de Deus. A gente vai lá para Gênesis capítulo 11 e nós vamos encontrar as pessoas falando assim: façamos um nome para que não sejamos espalhados sobre a terra. O objetivo de Deus é que eles se espalhassem sobre a terra, mas o coração de pecado deles, eles não queriam ser espalhados sobre a terra. Então aqui nós começamos a ver o motivo pelo qual Deus faz algo e o motivo pelo qual os homens estão tendo um determinado objetivo. É certo que Deus não criou o homem para essa divisão, e tem muita gente que fala até que essa questão das etnias, que Deus não criou as etnias, que as etnias vieram através do pecado, etc. E eu não concordo em relação a isso. Deus fez o homem diferente, os homens foram crescendo, foram dividindo, foram formando as suas famílias, e o objetivo de Deus é que essas pessoas pudessem espalhar, e automaticamente com a mudança, com a região e etc. Essas pessoas elas iam criando característica própria dependendo da sua região. O problema é que esse objetivo não passava no coração do homem, não entrava no coração do homem. Ninguém queria sair por aí se dividindo e etc. e multiplicando e enchendo a terra como Deus havia mandado.
Então a gente vê um propósito de Deus em Deus dividir as línguas para separar os homens, e Deus tinha um propósito nisso. O primeiro propósito que a gente pode ver na palavra de Deus é para evitar essa rebeldia generalizada. Os homens sempre estão tentando se juntar para uma rebeldia generalizada. A gente vê lá em Daniel, quando foi criado o reino da Babilônia, houve um domínio geral do mundo, sob a permissão de Deus. Depois vieram os medos e persas, depois vieram os gregos romanos, e depois o Senhor vem e acaba com isso. Hoje, a única coisa que junta todo mundo debaixo do mesmo comando, hoje, atualmente, se chama Igreja de Cristo, porque nós temos a cabeça, que é Jesus Cristo, e é o reino de Deus que ele está sendo implantado sobre a terra. Você tem que prestar bastante atenção nisso. Mas Deus sabe que o homem, quando se junta, é para fazer o que não presta, não serve. Vai buscar propósitos que não são os propósitos de Deus. A gente vê, atualmente, a gente está vendo muito isso, sobre a questão da política, como o mundo está se manejando, que existe uma tendência de uma unificação mundial, uma unificação para cuidar da saúde mundial. Existe uma unificação para cuidar da economia mundial. E todo mundo está pensando, não, nós precisamos de um líder que tome conta de todo mundo. Quem será esse líder que virá sobre a humanidade? A palavra de Deus já fala. Nós estamos sendo trabalhados, o mundo está sendo moldado para a vinda do próprio anticristo. Ele virá como um grande líder mundial para poder unificar tudo isso aí. Volta aqui ao ponto a dizer que quando os homens se juntam justamente é para ir contra os propósitos de Deus. Amado, é por isso que a gente vê o mundo do jeito que está. Não vou entrar aqui nessa questão dessa situação atual que nós estamos vivendo, que é um outro assunto para outro vídeo, mas é bom a gente entender tudo isso aí, o propósito de todas as coisas. E a gente vê que os homens eles estão se juntando para um determinado propósito, mas esse não é o propósito de Deus. Esse é um propósito de pecado, para estar sob o domínio do anticristo. Essa unidade mundial, financeira, tecnológica, e a necessidade da unidade da educação, a unidade na parte da saúde, a unidade financeira para cuidar de todo mundo, que as nações por si só não podem se cuidar, que o homem precisa ter alguém ou um grupo, não sei, mas que possa ter uma unidade para todo mundo cuidar de todo mundo. Isso aí é uma tática maligna de juntar todo mundo e ficar debaixo de um domínio e ir contra os propósitos de Deus. Guarde bem isso aqui no seu coração. Agora a igreja, amada, a igreja ela é propósito de Deus com que objetivo? Não é para ser todo mundo igual. Nós temos uma linguagem, uma língua única, uma raça única, nós somos a raça dos crentes. Não é isso. A igreja ela vem com o propósito de estar sob o mover de Deus, independente da língua que fala, independente da etnia que fala, independente da cor de pele que tenha, mas essas pessoas estão sob o mover de Deus, estão imergidos no Espírito de Deus, ou tomados pelo Espírito de Deus, recebendo as orientações da própria cabeça, que é Cristo Jesus. E a igreja, o trabalho da igreja não é trazer as pessoas e unificar debaixo de um nome, eu vou dar até um nome denominacional, ou debaixo de um determinado pensamento teológico, uma linha teológica. Hoje a gente vê isso aí, a unidade de linha teológica, a unidade de pensamento denominacional. Nossa denominação é assim, e cria aquela unidade. Não é esse o propósito. O propósito da igreja, ela está lá na grande comissão, e é de ir. O objetivo da igreja é de ir, e é de alcançar, entrar no meio das etnias, das diferenças, respeitando e reconhecendo essas diferenças, ir levando o reino para dentro dessas etnias. Jesus disse, Mateus capítulo 28, versículo 19. Versículo 18 ele diz, todo poder me foi dado nos céus e na terra. Portanto, ide, aqui está a grande comissão, fazei discípulo. Fazei discípulo de quem? Primeiramente dele, a gente sabe que todos nós temos que ser discípulo de Jesus. Mas essas pessoas, antes de ser discípulo de Jesus, elas são discípulos da gente. Elas vão me seguir. Antes dela aprender a seguir Jesus, ela primeiro me segue. Então eu tenho que ir no meio dessa etnia. Eu levo a palavra, as pessoas elas creem em mim, elas vão aprender a orar comigo, elas vão aprender a ler a Bíblia comigo, elas vão aprender a ver uma vida de cristão comigo. Ela segue a mim primeiro. E aí chega o ponto do crescimento espiritual em que ela não precisa mais do Peniel, porque ela tem já o foco, a ligação diretamente com o Senhor.
E não adianta a gente criar uma capital da religião, não adianta a gente criar um segundo templo de Salomão, como fez Salomão, criou um templo e atraía todo mundo, e aquele lugar era o lugar. Não, eu não estou dizendo que não tenhamos lugares de adoração, não vamos aqui trocar os assuntos que não tem nada a ver. O que eu estou falando é o seguinte, que a igreja, o objetivo da igreja é de ir. A igreja tem que ir. Existe uma etnia, não está sendo alcançada, não tem Bíblia. Olha, nós temos Bíblia, tá vendo aqui as Bíblias? Aqui são folhetos, desse lado de cá, vários idiomas, quechua, aimara, português, nós temos até folhetos da Europa também, né? Alemão, francês, tá tudo aqui, tá? Aqui, ó, nós temos Bíblias em espanhol, nós temos Bíblias em quechua, Bíblia em aimara, nós temos Bíblias em guarani, Bíblias em português. Qual que é o objetivo disso? Porque o nosso objetivo é entrar nas etnias e nós temos que levar a palavra de Deus no meio das etnias. Não é criar um centro para trazer as pessoas das etnias e aprender, mas nós como igreja devemos ir reconhecendo as diferenças dessas pessoas. Eu acho que já deu para você perceber que ultimamente eu tenho falado muito sobre a questão das etnias, da diferença dos povos, a questão das etnias, da necessidade da gente reconhecer as etnias. Isso porque a igreja ela tem trabalhado muito numa visão de linha doutrinária e uma visão muito denominacional e esquece das etnias. As igrejas elas saem muitas vezes do Brasil para abrir uma igreja em Bolívia e esquece que Bolívia tem mais de 30 etnias. E que você trabalhar no meio dos cambas é diferente de você trabalhar no meio dos adioreus e é muito diferente de você trabalhar no meio dos quechuas. Se você vai lá para uma comunidade, é diferente de você trabalhar, mesmo trabalhando em grandes centros, que tem uma certa similaridade. Mas quem trabalha com o pessoal adioreu vai ver que não tem nada a ver de trabalhar com os quechuas. Adioreu é totalmente diferente de quechua. E quem trabalha com guarádio ou guarani vai ver que é bem diferente dos aimaras. Então a necessidade da igreja reconhecer esses povos, essas diferenças, isso é muito importante. E para isso a gente tem que reconhecer que essas diferenças elas são feitas pelo Senhor. E existe um propósito divino nessas diferenças. E da igreja ser uma igreja que entra nessas diferenças e reconhecendo essas diferenças, respeitando essas diferenças e tendo como objetivo levantar a igreja de Cristo no meio dessas diferenças, que são diferenças étnicas, culturais e etc. Amém, pessoal? Então vamos finalizar aqui. Eu acho que já deu para ter uma compreensão. Deus ele tem um propósito em tudo isso. Haverá um tempo em que o Senhor vai unir a igreja, isso sim. Então nós estaremos com Ele como noiva de Cristo, onde não vai haver mais essas diferenças. Por mais que em Apocalipse João viu uma multidão de todas as tribos, olha só, todas as tribos, línguas e nações. Interessante esse detalhe, né? Mas todos juntos estavam adorando o Cordeiro, mas era de todas as tribos, línguas e nações. Grave bem isso aí e preste atenção nesses detalhes quando você vai ler Apocalipse, João olhando aquela multidão que estava diante do trono. Mas o ponto que eu quero deixar bem gravado aqui, fixado no seu coração, é o seguinte: ponha os olhos nas etnias, coloque os seus olhos nas etnias, valorize as etnias, reconheça, estude, se prepare. Se você está saindo aí do seu lugar para alcançar um desses lugares, você tem que se preparar, amém? Bom, vou finalizar aqui, senão nosso vídeo vai ficar bastante compridão, né? Fica complicado a gente estar assistindo. Mas, gente, eu quero convidar você a se inscrever para você receber os nossos vídeos, tá bom? Então, a gente manda muito conteúdo por escrito, a gente manda vídeo também. Toda segunda-feira eu estou mandando aí. Se você quiser receber, na descrição, aí na descrição do vídeo aqui, nós temos, receba nossos e-mails de missões. Você só basta dar uma clicadinha e vai abrir uma página para você colocar seu nome, colocar seu e-mail, tá bom? Eu acho que precisa, não sei se precisa colocar o país também, mas eu acho que é nome e e-mail. Você confirma, tá bom? Todo o processo de cadastro vai mandar um e-mail lá para o seu e-mail, sua caixa de e-mail, você tem que confirmar, tá? Conclui todo o processo de cadastro e aí, segunda-feira eu vou estar mandando e-mail novo, toda segunda-feira eu estou mandando um e-mail novo para você, tá bom? Mais uma coisa que eu queria pedir para você é você se inscrever no canal. Se você não se inscreveu, você chegou até aqui, eu acredito que você gostou do vídeo, né? Então se inscreve aí no canal, dê o seu joinha
E se você tiver um comentário, alguma pergunta, algum comentário, a gente pode até fazer um vídeo respondendo a sua pergunta. Coloca aí nos comentários aí do vídeo, isso é muito importante, tá bom? Algo que você gostou, alguma coisa que você achou interessante, coloca, isso é muito importante para ajudar o nosso vídeo aqui. E nos ajuda compartilhando. Quem sabe você conheça outras pessoas que têm um amor por missão, quer aprender um pouquinho mais de missões, e a gente está sempre colocando vídeo falando de missões. Ajuda no teu Facebook, aí no teu grupo de WhatsApp, manda pelo WhatsApp aí pessoal que gosta de missões, no Facebook, nos ajude compartilhando, que vai ser benção. Forte abraço, que Deus te abençoe.